Aleluia, a graça e a paz de Jesus, amém, queridos? É uma alegria estar aqui essa noite e é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vós. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre crescendo no relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero que você olhe comigo um texto lá em João 16:13, por gentileza. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Curve a sua cabeça onde você está. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque essa promessa o Senhor cumpriu sobre nós. O Senhor já enviou esse Espírito Santo para fazer morada em nós. E nós somos dependentes. Nós somos dependentes, Senhor, de Ti. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito essa noite, nesse final de dia. E queremos, ó Deus, andar numa direção que o Senhor tenha dado para esse tempo, para essa estação, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Graça e a paz de Jesus para você que nos assiste também via internet, que está conosco nesse dia. Essa palavra eu creio que vai ajudar você, como tem me ajudado. Eu estou compartilhando daquilo que eu tenho ouvido do Senhor. E eu entendo, queridos, que esse é um tempo, essa é uma geração onde eu e você temos muitas dificuldades, em alguns momentos, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, embora Ele more dentro de nós. Isso porque nós olhamos para algumas circunstâncias e nós acreditamos que aquelas circunstâncias são verdades que não podem ser alteradas. E aquilo que eu vou compartilhar com você hoje, algumas experiências que eu tenho vivido, tem me feito entender que nós temos perdido muita coisa boa de Deus por ficarmos tão focados em algumas circunstâncias e achando que essa circunstância que é tão real diante de nós não pode ser alterada por aquilo que é mais real ainda, que mora dentro de nós. E nós cantamos uma canção hoje, falando que assim como a vontade do Senhor ela é estabelecida no céu, nós desejamos que essa verdade seja estabelecida na terra. E quando cantamos essa canção, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que essa verdade seja estabelecida em mim. Mas a questão, queridos, é que em alguns momentos, eu e você temos dificuldade. Quando nós queremos tanto que algo aconteça, e de repente sai do nosso controle, parece que a nossa fé começa a oscilar. Como disse Wesley enquanto orava por cura, ele se apropriou de uma palavra que foi liberada. E eu acho que esse é algo que eu e você não podemos perder. Essa interação quando o Espírito Santo diz algo e nós nos apropriarmos, porque se nós não fizermos essa parte de tomarmos posse, nós podemos perder aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu quero ajudar você e continuar me ajudando nessa compreensão que eu tenho caminhado nos últimos 2 anos, que eu tenho orado, eu e o meu esposo. Temos pedido ao Senhor: Senhor, cumpre a Tua vontade. E eu quero começar dizendo que se tem alguém aqui que tem medo como eu de fazer essa oração, que o nosso pastor faz com muita gente. Eu não sei se ele já chegou dizendo isso para você, mas para mim por muitas vezes: minha filha, diga comigo, cumpra-se a Tua vontade. Já disse isso para você em algum momento? Levante assim a sua mão. Aleluia, eu quero que toda a igreja hoje levante sua mão direita e diga: cumpra-se a Tua vontade em mim, na minha casa, no meu ministério, no nome poderoso de Jesus. Eu tenho descoberto, amados, que essa é a oração mais poderosa que nós temos aprendido com o nosso pastor. Porque essa é uma oração que de vez em quando parece que eu e você não queremos essa vontade soberana, porque a gente fica temendo: e se a vontade do Senhor não for a minha? Isso era o que passava no meu coração. É como se eu tivesse uma melhor. Olha a ignorância que de vez em quando passa no nosso coração, na nossa mente, de achar que nós temos uma vontade melhor do que aquela que é do Senhor. E eu quero compartilhar 3 entendimentos que vai ajudar você a crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo. Porque o texto que nós lemos
diz que Ele enviou esse Espírito para nos ajudar, nos guiar em todos os momentos. E o texto que lemos diz que Ele ouviria do céu e entregaria a nós. Ele não falaria de si mesmo. E eu quero partir aqui para o primeiro tópico. Esse tempo é bem corrido desse culto e eu quero usar esse tempo de uma maneira bem produtiva para a gente conseguir fazer aquilo que desejamos. O primeiro tópico aí, o Espírito Santo não age sozinho. E para você compreender melhor, olhe comigo Romanos 8, 26, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu digo que o Espírito Santo não age sozinho, e eu olho para esse texto, eu fico constrangida de ler na palavra de Deus que eu não sei orar. Eu disse: Jesus, não sabemos nem orar. Imagina saber aquilo que Deus tem de melhor para nós. Eu quero dizer para você, queridos, hoje, que o Espírito Santo quer trabalhar em parceria comigo e com você, naquilo que nos acontece. E eu acredito que, assim como eu, alguns de vocês podem ainda estar nas limitações que eu estive até bem pouco tempo, de algumas coisas que Deus não era claro, que eu não via clareza, mas que eu ia fazer mesmo assim, porque dentro de mim eu entendia que aquilo era o melhor. Ou que às vezes eu nem consultava, porque era algo tão simples. Amados, mas o Evangelho é simples, o Espírito Santo de Deus é simples, o processo é simples, mas a gente está esperando coisas estrondosas e a gente perde a simplicidade do Espírito Santo em algumas coisas. E quando a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele está dizendo assim: ei, deixa eu fazer com você. Se eu pedir ao pastor Anderson que ele me ajude a tirar essa mesa daqui, e ele vier com mais alguém e retirar essa mesa, eu vou ficar olhando. Eu não pedi para ele tirar a mesa sozinho, eu pedi para ele fazer comigo o trabalho. E o Espírito Santo, ele é assim. Só que algumas vezes nós queremos que ele nos ajude, mas nós vamos fazer sozinhos. E sabe, em momentos simples da nossa vida, nós fazemos sozinho. Quando acontecem aquelas situações que nos irritam, que nos chateiam, que nos deixam assim, zangados, nós não queremos saber o que é que o Espírito Santo quer fazer ou dizer. Nós queremos é ir resolver. E essa era uma atitude que eu tinha com frequência. Se não estava bom, então eu tinha que resolver. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aquilo que precisa ser resolvido na sua vida, na sua casa, o Espírito Santo de Deus quer lhe ajudar. Ele quer dizer: ei, eu posso começar a resolver isso para você, se você me permitir. Aleluia. Amados, e Efésios 5, capítulo 5, versículo 18, diz algo poderoso: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Queridos, esse texto está dizendo que eu e você podemos ser cheios, podemos ter mais dele, mas não vamos ter isso se eu e você ficarmos o tempo todo: Senhor, me enche, Senhor, me dá, Senhor, eu quero mais. Quantos de nós oramos pedindo mais do Senhor, mas a gente não entra mais no Senhor? Parece que a gente quer que Ele faça tudo sozinho, que Ele faça algo e faça com que a gente exploda num poder sobrenatural. E Ele não age assim. E quando eu olho para esse texto, eu fico a pensar o que diz em João 3,34. Leia comigo, por favor. João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Ele não te deu um pouquinho do Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo numa porção completa para o nosso pastor,
Deu para algumas pessoas, mas não deu para você. O Espírito Santo não é divisível. Ele deu a você sem limitações. Significa dizer que essa pessoa que está aí do seu ladinho, ela é alguém cheia do Espírito Santo de Deus. Se não é, pode ser. Olhe para essa pessoa e diga: eu já posso ver você cheio do Espírito Santo de Deus, porque você é filho. Aleluia! Queridos, e quando a gente pensa, se Deus não dá o Espírito por medida, se Deus dá um Espírito completo para nós, perfeito, essa ideia de Efésios 5, quando diz, enchei-vos, seja cheio do Espírito, está dizendo que eu preciso ter mais do Senhor, mas não porque Ele vai me encher mais dele, mas porque eu vou entrar mais nele, a ponto de eu não poder mais governar as minhas vontades, mas ser governada por Ele. E isso me faz lembrar de um texto que você conhece muito, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, do rio, da água nos tornozelos, da água no joelho, da água na cintura, e chega a um ponto que aquela situação fica tão cheia, aquele homem não consegue mais colocar os pés no chão, e agora ele tem que nadar. Não foi o rio que entrou nele, foi ele que entrou no rio. Não é o Espírito que enche você, é você que se enche dele. É por isso que a palavra diz, enchei-vos. Você busca e ele enche você daquilo que ele tem, por causa de você. Imagine alguém nadando no rio Tocantins, imagine alguém que começa a caminhar e a água ali está nos pés, está no joelho, mas chega a um lugar desse rio, que ele não vai mais sentir o chão, que ele não vai mais ter o governo e que agora ele precisa nadar, porque se ele não nadar ele vai morrer afogado, sim ou não? Na vida espiritual, na nossa caminhada com o Senhor, precisa ser desse jeito. Eu preciso entrar no Espírito Santo de tal forma, nesse rio de Deus, que eu possa perder totalmente o controle daquilo que eu quero controlar e permitir que Ele seja o dono daquilo que existe na minha vida e na minha casa. E eu sei que não é fácil, amado. Talvez você esteja dizendo, ei, pastor, é fácil dizer essas coisas, porque a senhora não conhece a realidade da minha casa. Eu também já disse isso, mas sabe qual é o segredo? É você decidir que cada dia você vai crescer um pouco mais nele. Isso não muda de um dia para a noite, amados. Eu passei 1 ano com o meu marido, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, fazendo uma oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E as primeiras vezes dava assim um medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você acha que a nossa vida ficou melhor? Você acha que as coisas mais extraordinárias, sobrenaturais, começaram a acontecer na nossa vida? De jeito nenhum. Teve alguns momentos que eu até pensei, eu digo, vamos desfazer essa oração? Eu estou achando que não está sendo boa, não? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo quer deixar eu e você desconfortáveis em algumas horas, porque aquilo que Ele quer nos entregar é muito melhor e muito maior do que aquilo que a gente está vivendo. Nós precisamos acordar para isso. O desconforto, o mal-estar, é porque Ele quer nos elevar de nível, Ele quer nos colocar em outro lugar, em outra estação. Amados, e de verdade, a gente não entra numa estação que a gente não enxerga, a gente não entra numa porta que a gente não está vendo, e a gente só enxerga quando a gente deixa esse Espírito Santo começar a falar, começar a interagir conosco, como é o desejo deles. Amados, Deus deseja conduzir a mim e a você. Deus deseja nos conduzir para o novo nível que Ele preparou. E Deus espera que eu e você nos rendamos a Ele. Assim como a gente vai entrando no rio, eu tenho medo de rio porque eu não sei nadar. E estou usando esse exemplo exatamente por isso, porque como eu não sei nadar, é muito fácil imaginar estar no meio de um rio sem saber nadar. E eu fico imaginando que a vida espiritual, a caminhada com o Espírito Santo é bem parecida. O Espírito Santo sendo esse rio de Deus na minha vida, na sua vida, onde você começa a entrar nele, e chega um momento que ele vai começar a dizer coisas que você não quer escutar. Tipo assim,
perdoa o fulano que te enganou. Você não quer escutar coisas como essa? Ou então, vai lá na casa daquele irmão que falou mal de você. Pega aquela pessoa que não gosta de você, traz para dentro da sua casa, faz algo diferente para ela. Não, eu quero te dizer algo. O Espírito Santo sopra no teu ouvido uma vozinha assim de leve. Prepara um presente bem especial. Chama fulano de tal para honrar. Dá um almoço, dá um jantar, eu sei lá, aquilo que aquela pessoa mais ama. E você começa a olhar, menino, o diabo está mesmo me insultando. A primeira coisa que você pensa, só pode ser o diabo essa voz. Eu quero lhe dizer que é o Espírito Santo interagindo com você. O diabo nunca vai mandar você ter comunhão com ninguém. O diabo nunca vai mandar você dar um presente para alguém. Porque o diabo não sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso é nós que somos filhos do Senhor. Por que você acha que o diabo nos odeia tanto, a mim e a você? Porque ele sabe que ele não pode mais, ele está julgado e condenado. O lugar que era dele, quem está agora é nós. Nós é que somos aqueles que honram o Senhor, não é mais ele. E ele não pode mais voltar para o lugar que era dele. Eu acho que quando o diabo olha para mim e para você, a raiva é muito grande. Mas se tem uma maneira do diabo nos vencer, é criando confusão entre os outros. Essa é a maneira mais fácil. Então fique atento, o diabo está criando algo, uma limitação. Comece a observar que ele quer lhe vencer. Mas de verdade, em alguns momentos parece que a gente é meio besta, ignorantes. Porque o diabo vai criando coisa no nosso coração e a gente vai deixando. Daqui a pouco a gente está numa situação com uma determinada pessoa ou pessoas que a gente acha que é humilhante, que a gente acha que é se diminuir, tomar uma atitude de corrigir. E o diabo acha isso bonito, porque ele quer mesmo que a gente continue na mesma desgraça, na mesma miséria que a gente está. Mas quando o Espírito começa a soprar e a gente ouve esse Espírito e começa a agir, queridos, a nossa vida muda. Você está olhando para uma mulher que já teve muitos problemas na vida. Ainda hoje eu dizia para uma discípula, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu sei que tem muitos milagres sentados aqui nessa igreja hoje. Milagres. Pessoas que foram perseguidas, machucadas, feridas, pessoas que foram odiadas, pessoas que foram pouco amadas por muita gente, e que talvez seja ainda até hoje. Mas eu quero lhe dizer, tem alguém que lhe ama, tem alguém que lhe fez parecido com ele, tem alguém que é apaixonado por você, tem alguém que colocou um espírito dentro de você, para dizer ao mundo que você é especial, que você é diferente. Sabe, queridos, quando eu estava pensando, preparando essa palavra, eu estava me lembrando quando a gente vai em uma dessas lojas de departamento, especialmente as mulheres, que gostam daquelas roupas assim, das promoções, e aí tem lá um monte de cabide, tudo igualzinho. Já viram isso, mulheres? Tem algumas lojas aqui que tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Ali são peças que estão em liquidação, porque elas foram feitas em série. Você não foi feito em série. Você não está num cabide de liquidação. Você foi feito, conforme o Salmo 139:16, de uma forma única e especial. E tem algo que você carrega, que ninguém pode carregar no seu lugar. Aquilo que Deus personalizou você, ninguém pode roubar de você. Sabe quando eu escuto alguém dizendo assim, puxaram o meu tapete? Não, amados, não. Sabe, eu acredito que de vez em quando nós saímos do lugar da bênção, de vez em quando nós nos comportamos como não deveria, de vez em quando acontece muita coisa, mas ninguém pode arrancar de nós aquilo que é nosso. Se nós permitirmos esse Espírito fazer o que Ele quer fazer em nós e através de nós. E eu quero declarar um novo tempo na sua vida, na sua casa, bem como na minha vida também. Aleluia! Salmo 32, do versículo 9 ao versículo 10, diz algo interessante. Olhe comigo. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Sabe, queridos, quando eu olho para essa palavra, eu gosto de me lembrar daquilo que eu acabei de dizer a vocês. O Espírito Santo, ele não vai invadir você.
Quando eu falei do texto enchei-vos, ele está dizendo, venham, eu quero que vocês sejam cheios, mas vocês precisam vir. E o que esse texto está dizendo é, Deus não nos trata como cavalos. Ah, se você não quiser, você vai por bem ou por mal. E alguns de nós nos comportamos assim. Quantas vezes eu me comportei assim? Às vezes nós liberamos essa palavra. Eu não sei o que Deus quer, mas eu vou fazer. Se não for vontade dele, ele me para na estrada. Não, amado, porque você não é um burro, você não é um cavalo, não funciona assim. Deus não vai lhe parar, vou lhe dizer por quê. Porque quando eu e você estamos obstinados por alguma coisa, não fica espaço para o Espírito Santo agir. Você já conheceu alguém obstinado por uma coisa? Talvez você já tenha vivido situações assim. Todos nós um dia já vivemos, somos normais. Um dia, especialmente quando não tínhamos Jesus, já fomos obstinados por algo. Mas e ninguém já ouviu falar aquela história? Olha, quando aquela pessoa bota isso na cabeça, ninguém tira dela. Já ouviram isso em algum lugar? Pois é, pessoas obstinadas não têm espaço para o Espírito Santo agir. É por isso que se comportar como os animais, se fôssemos para nos comportar como animais, o Senhor nos teria feito um deles. Ele nos fez de uma forma toda especial, exatamente para que quando fôssemos fazer algo, pudéssemos consultar a Ele. Olha o que diz o Salmo 119 e o versículo 5. 119, versículo 5. Aliás, 105, perdão. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu fico imaginando, amados, essa palavra, ela é a bússola para nos conduzir, ela é a direção, ela é aquilo que nós podemos pegar hoje em qualquer área da nossa vida e olhar para cá, buscar resposta. Poucos de nós, em todos os momentos da vida, fazemos isso. E eu vou lhe dizer isso baseado em experiências pessoais. Quantas vezes eu e meu esposo, por termos aquilo que era necessário para fazer algumas coisas, a gente não orava perguntando se era para fazer. Grande parte de nós, quando tem uma viagem, por exemplo, para fazer, você tem o dinheiro para ir, você tem o lugar para estar, tem as pessoas para ir junto. Ah, mas a facilidade para orar é muito difícil, porque a gente tem tudo, então a gente entende o quê? Se eu tenho tudo, eu vou. E nem sempre aquilo que nós temos, que está pronto, que está feito, é porque o Senhor está aprovando. A gente precisa escutar a voz de Deus. Mas mesmo assim, queridos, tem uma frase, você já vai ver ela aí. Não existirá próximo nível sem obediência e sem submissão. Se eu e você estamos caminhando e estamos dizendo, Senhor, essa é uma oração que eu gosto de fazer. Eu sei que a maioria de vocês gostam, porque todo mundo quer crescer na presença de Deus. Eu digo, Senhor, me leva para um outro nível. Senhor, me muda de lugar. Senhor, faz algo diferente. Todo mundo quer isso, amados. E eu acho que em algumas vezes Deus olha para alguns de nós e diz assim, se você não está obedecendo nem o que eu já mandei, que está na palavra, que ela é luz para clarear o teu caminho, que ela é lâmpada para os teus pés, e tu não consulta nem essa palavra, quando vai fazer uma coisa tão simples, como fazer uma viagem ou deixar de fazer, tu quer que eu te dê mais? Não tem, amados. Muitos de nós estamos sem instruções, sem uma novidade do céu, porque a gente não obedeceu a ordem que o Senhor já deu. E como que eu sei disso? Em Gênesis 12, Abraão recebe um comando do Senhor. Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, ou seja, não leva ninguém, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão recebeu, obedeceu, mas ele levou alguém. Talvez porque aquele menino não tinha mais pai, talvez porque emocionalmente ele ficou ligado naquele menino. Eu não sei os motivos, a Bíblia não revela, mas o certo é que ele levou, mesmo tendo uma palavra do Senhor. E às vezes a gente faz igualzinho. Deus diz algo e diz, não, mas fulano precisa. E o Espírito está falando, não faz isso. Não, mas o coitadinho. E o Espírito está falando, mas você está ouvindo mais a sua alma do que o seu Espírito. E sabe o que aconteceu com Abraão, queridos? Quando você olha lá para o capítulo seguinte, que é o 13. Eu não sei lhe dizer quantos anos passaram, mas passou um tempo. Do 12 para o 13. Às vezes a gente lê em sequência e acha que foi no mesmo dia. A Bíblia diz exatamente assim. Quando Abraão se separou de Ló, Deus lhe disse, Abraão,
de onde tu estás, olha, ergue o teu olhar, olha o sul e o norte, olha tudo isso, eu vou dar a ti e a tua descendência. Amados, nunca mais Deus tinha falado com Abraão, nunca mais, pode olhar o texto, Deus tinha pedido para sair e se calou, porque Abraão levou alguém que não era para levar, porque Abraão insistiu em carregar alguém que não era para carregar. E quando eu olho para aquela situação, eu vou perceber o que foi que fez Abraão mandar Ló escolher o melhor lugar. E é engraçado, porque Abraão chegou para Ló e disse: Ló, escolhe. Eu acho que Ló se lembrou, eu creio, Ló se lembrou da orientação do Deus dele. E ele disse: escolhe, porque dentro do coração dele ele estava dizendo: se ele escolher o melhor, mesmo que eu fique na pior parte, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai me fazer grande, porque a obediência, ela é maior do que qualquer valor financeiro que você possa ter. A obediência é o maior tesouro que alguém pode ter. Então, queridos, tem uma frase aí, a mídia me ajuda. O que você carrega, que Deus já te mandou deixar? Abraão carregava Ló. Era alguém especial para ele, era até importante, amados. Se você fosse olhar humanamente falando, sem nenhuma revelação ali, você podia dizer, mas era o certo. O Ló não tinha mais família, a família que ele tinha era Abraão, ele estava certo em apoiar. Queridos, aquilo que nós estamos achando que é tão perfeito, que é tão correto, precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, precisa passar pelo Espírito Santo, esse companheiro, esse que nos guia a toda a verdade, como lemos no princípio, para saber se realmente nós precisamos continuar com quem estamos e onde estamos. E a Bíblia diz que uma confusão aconteceu, amado, não foi Ló com Abraão que brigou. Eu disse pela manhã e vou repetir, eu acho que tem algumas horas que a confusão é criada assim pelo próprio Deus. Ele mesmo faz um negócio lá que é para poder acordar você. Ele mesmo traz um desconforto, porque a Bíblia diz que foram os pastores de Ló e de Abraão que começaram a brigar. Aí eles entenderam, ele entendeu, está acontecendo uma coisa, eu me lembrei da palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, homem e mulher de Deus que está nesse lugar. Talvez algumas coisas tenham acontecido desagradáveis na sua família, na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, nos seus amigos, eu não sei, pense em todas as áreas da sua vida. E talvez você tenha pensado, isso bem aqui foi o diabo. Mas eu quero lhe dizer uma verdade poderosa. Um dos piores momentos da minha vida, que eu tinha certeza que era o diabo, o Espírito Santo disse para mim, não, meu filho, não é o diabo não. Sou eu mesmo querendo mudar a sua história, querendo mudar a sua vida. Toda vez que você se sentir humilhado, massacrado, que você se sentir desrespeitado, desonrado, olhe para o que a palavra diz, tem honra de Deus a caminho. Eu não falei isso que eu vou falar de manhã, mas me lembrei agora e vou falar. Vocês lembram quando José estava lá dentro do poço, que os irmãos dele jogaram no poço? Quem chegou para tirar José daquele poço? Uma caravana de ismaelita. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você está dentro do poço, já tem uma caravana de Deus a caminho para lhe tirar dali. Diga para quem está perto de você, a caravana dos anjos de Deus já está a caminho para resolver essa situação. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Mas não tem ninguém na terra mais poderoso do que você, com o Espírito Santo dentro de você. Não tem nada que lhe vença. Não tem poder dessa terra que estrague aquilo que Deus quer fazer através de você. 1 Coríntios 6,17 nos mostra que o nosso relacionamento com Deus é numa dimensão diferente daquilo que é terreno. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ei, é como um casamento de um homem e uma mulher. Marido e mulher não faz as coisas desembestadas. Na hora que um decide, lá em casa não funciona assim. Meu marido não faz o que quer e nem eu. Nós sentamos, nós conversamos, nós decidimos juntos. E com o Espírito Santo precisa também dessa parceria. O lugar que Deus fala é no nosso espírito. Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do Senhor, do Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E Ele vasculha cada parte do nosso ser. Mas às vezes esse espírito está tão sufocado pela nossa alma, gritando,
zangada, chateada. Mas vocês estão olhando para uma mulher que sabia ficar zangada, chateada. Como eu tenho algumas discípulas bem do início que dizem assim: pastora, era na faca, era no facão com a senhora. Eu disse: graças a Deus que tu ficou. Graças a Deus que você ficou para ver o antes e o depois. Porque quando eu olho para trás eu não me reconheço. Queridos, mas eu não tenho vergonha. Alguém já me disse: a senhora não tem vergonha de falar das coisas feias que a senhora fazia, não? Eu teria vergonha se eu estivesse continuando a fazer as coisas feias que eu fazia. Hoje eu tenho alegria, eu celebro em poder dizer: Deus mudou a mulher que eu era, eu não sou mais. E eu sei que eu posso melhorar mais ainda. Você sempre pode melhorar. Segundo, não resista ao Espírito Santo de Deus. É o segundo entendimento que eu quero caminhar com você. E o texto, Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E junto com esse texto, por favor, coloque aí 2 Coríntios 1:22, que também vai falar deste selo. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia daquilo que está por vir. Queridos, isso é poderoso demais. Eu fiquei pensando naquelas cartas que são seladas para chegar a um destino. Algumas delas não chegam. Mesmo tendo selo, algumas delas não chegam. Por mudança de endereço, por desencontro, não chega. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O seu endereço não vai mudar, você vai continuar em Jesus. Você é a carta selada que vai chegar aonde Deus planejou para você chegar, no nome poderoso de Jesus. Mas esse selo, amados, ele é garantia, porque é como se você já fez uma negociação onde você deu metade do pagamento e vai receber aquilo que você pagou. Quando você der a outra metade, eu entendo que esse selo funciona mais ou menos assim. Jesus pagou o preço completo por mim e por você na cruz. Mas aí Ele enviou o Espírito. Esse Espírito é o selo, é a garantia daquilo que está por vir. É como se Jesus estivesse dizendo: se você perseverar, se você continuar, se der certo, e eu creio que vai dar certo, você vai receber a bênção completa, que é a eternidade comigo. Aleluia! Queridos, 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 14, é um texto que o nosso pastor recita todo final de culto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Pastor, o que isso tem a ver com o meu relacionamento com o Espírito Santo? Tudo. Tudo. Alguns cristãos, quando o pastor está ministrando a bênção apostólica, ele já está lá da porta para frente. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu quero contar o que eu vi de uma irmã logo que me converti. Ela contou esse testemunho de alguém, não era ela. Que todas as vezes quando o culto estava para acabar, ela se apressava para sair, aquela senhora. Ela queria sair. E ela achava que a hora das bênçãos apostólicas é uma hora que não tinha importância nenhuma. Por que não sair antes das bênçãos? Não tem problema nenhum. E aquela irmã sempre saía antes da bênção. Um dia, Deus abriu os olhos dela. E na hora que a bênção apostólica estava sendo dada pelo pastor daquela igreja, ela disse que conseguia ver anjos com bandejas. E os crentes tudo dando as costas, porque já estavam saindo. E os anjos recolhiam a bandeja e retornavam. E sabe o que eu entendi naquele dia? Que eu nunca mais ia sair de uma igreja. Isso foi para mim, sabe? Eu decidi, eu não estou dizendo que você tem que decidir isso, mas naquele dia eu decidi, nunca mais saio da igreja, sem que o pastor diga e complete as bênçãos apostólicas, porque querida, a hora que o anjo de Deus vem entregar algo para você, você não sabe. Quando Jesus entrou em Jerusalém com o jumentinho, os judeus perderam a revelação que ele tinha, a eternidade, tudo aquilo que eles tinham para aquela época, porque eles estavam esperando um Jesus num cavalo branco, com uma coroa na cabeça, dizendo: eu sou rei. Quantas coisas nós perdemos, porque não valorizamos quem está entregando ou quem está passando pela nossa vida. Eu decidi que aquilo que Deus tem para entregar, eu não quero saber quem é que está carregando, mas eu não vou perder a oportunidade de honrar quem carrega algo que vai me abençoar. Eu costumo dizer que muitas sementes, muitas bênçãos, aliás, que eu e você
precisamos receber, estamos à espera. Talvez está na vida de alguém que você nunca honrou. De um homem e de uma mulher de Deus que você nunca honrou. Olhe para quem está perto de você e diga assim: talvez o milagre que você espera está na semente que você não plantou. E semente, amada, é tudo que a gente tem. Semente não é só dinheiro, semente é tudo que a gente tem, especialmente relacionamentos. E o texto ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Amados, essas duas coisas, elas são necessárias para a igreja de Jesus, para mim e para você. Sem a graça não há relação com Deus, e sem o amor de Deus não tem como permanecer nele. Mas graças a Deus que essa é uma parte dele, é ele que nos dá. Só que a última parte do versículo, olha o que diz. Diz: a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com estar com Ele. Isso significa, amados, que a comunhão com o Espírito Santo é tão essencial quanto a graça de Jesus e o amor do Pai. Só que a graça de Jesus e o amor do Pai são prerrogativas dele, não nossa. Mas a comunhão com o Espírito Santo depende de mim e de você. A comunhão com o irmão que está aí, que também carrega esse Espírito Santo, depende de mim e de você. Essa é a nossa parte. Eu sou responsável. É por isso que o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. Às vezes essa pessoa que está aí do seu lado, que talvez nem é tão comunicativo como você, talvez carrega algo poderoso da parte de Deus. Mas todas as vezes que você olha, isso aqui, como Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma palavra boa dessa mulher que está falando? De mim nenhuma. Mas eu tenho certeza que do Jesus que eu carrego, pode ter uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a minha vida. Como eu creio nisso. Eu quero que você coloque a mão assim, peça licença aí na mão da pessoa, perto da pessoa, no ombro, na cabeça, se você tiver liberdade, e diga assim para essa pessoa: eu quero fazer uso daquilo que o Espírito Santo já me deu, e eu quero profetizar na tua vida hoje. Profetize algo para essa pessoa. Eu sei que Jesus colocou uma palavra bem aí no teu coração. Profetize, diga para essa pessoa o que Deus disse a você, ao seu coração, e entregue para ela. Pastora, não funciona assim, é assim que funciona o processo de ouvir o Espírito Santo. É você ouvir e entregar aquilo que Ele está dizendo. Às vezes a pessoa que está do teu lado só precisava desse toque da sua mão. O teu toque, o teu abraço, a tua fala muda completamente. Eu consigo ver muita gente sorrindo que não estava sorrindo. Não é porque eu estou falando não, vocês estão sorrindo não é de mim não. Vocês estão sorrindo porque recebeu algo da parte de alguém. Mas você é poderoso, você carrega algo precioso. Aleluia. Amados, o que falta em algumas pessoas para permanecer na fé, e eu estou aqui de olho no relógio, para prevalecer na fé, é o relacionamento com o Espírito Santo. Eu e você conhecemos inúmeras pessoas afastadas. E se tiver alguém aqui essa noite, que por algum motivo, e eu creio que tem, se afastou do Senhor, hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia, e é o meu dia e o seu dia de sair daqui certo de trazer essa pessoa de volta. Porque a pessoa diz: eu me magoei com o pastor, eu fiquei ferida naquela igreja, eu não gostei disso ou daquilo, mas não era nada disso. Só faltou relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo faz você permanecer em qualquer lugar até Jesus completar o que Ele precisa completar. Aleluia! A interação, o relacionamento com o Espírito Santo, ela é para nossa sobrevivência. Você come no café da manhã, no almoço, na janta, é por isso que você fica fortinho. E se você não tiver essa correspondência com Ele, se você não tiver esse movimento com Ele, daqui a pouco você nem consegue mais ouvir nada que Deus possa dizer. Porque a interação com Ele é aquilo que você precisa para viver. A interação, o relacionamento com o Espírito Santo não envolve só a sensibilidade à sua voz. E eu disse isso de manhã. Há 12 anos atrás, o meu pastor ouviu uma palavra sobre o meu esposo que estava na UTI e provavelmente ele teria morrido se o meu pastor não tivesse tido aquela revelação. Ele escutou uma direção e colocou toda a igreja para orar. E por causa disso, o meu lindão, que é assim que eu chamo ele,
está aqui mais vivo do que nunca e continua muito lindo, que é o meu marido, Randerson Dias. E eu sei, todas as vezes eu gosto de lembrar, amor, se não fosse o meu pastor ter ouvido Deus, você não estaria vivo hoje. Sabe, tem alguém que já passou pela sua vida, que se não fosse por ela, você não estava aqui. Mas às vezes a gente esquece. Mas o mais lindo dessa história é que eu cheguei para o pastor naquela época e disse, pastor, eu quero lhe agradecer. Obrigado porque o senhor ouviu o Espírito Santo. Ele disse, minha filha, não me agradeça porque eu ouvi, mas porque eu obedeci. Tem muita gente ouvindo, mas não é capaz de obedecer. Queridos, e essa é uma verdade que eu e você temos vivido. O Espírito Santo tem falado todos os dias conosco. Talvez você diga, pastor, o Espírito Santo não fala comigo não, eu sou diferente. Não, mas você não é diferente não. Você é diferente porque é única. Mas o Espírito Santo fala com você. Comece a dar ouvido nas coisas pequenas. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eram em coisas tão pequenas, querido, tão bobas. Às vezes de comida, de roupa, de coisas simples. Mas hoje eu posso escutar coisas maiores da parte de Deus. Eu me lembro de um dia que o meu esposo, querendo vender um carro, e ele tinha colocado um preço X no carro, e de manhã quando eu acordei, eu ouvi uma voz que eu nunca confundo ela. Diga para o seu marido, que alguém vai entrar em contato com ele, e vai colocar X valor, e é para ele vender por esse X valor, e estava um pouquinho menos do que aquilo que o meu esposo, eu digo, eu vou dizer, se ele acreditar, e eu disse. Eu acho que no dia seguinte, aquela pessoa entrou em contato com o meu esposo, aquela pessoa colocou aquele valor, e detalhe, aquela pessoa depositou o valor, sem nem receber o carro. O meu marido disse, essa pessoa não tem juízo não. Como é que paga-se as coisas sem nem pegar no carro? Queridos, quando Deus está falando, você não precisa ter medo. Quando Deus está lhe direcionando, avance, avance. Pastora, mas eu não tenho como. Não se preocupe, porque os recursos são dele, a nossa parte é só obedecer. Talvez tenha alguém nesse culto que Deus já tenha dito por diversas vezes. Comece um negócio. Comece algo seu. E você está esperando que um grande montante de dinheiro apareça. Você está esperando que uma riqueza, uma herança chegue nas suas mãos. Deixa eu lhe dizer, a maior herança já chegou. Você tem o Senhor. Comece com o que você tem. Avance com o que você tem. Porque é o que você tem que Deus vai fazer prosperar. Aleluia! E eu quero caminhar. Tem uma outra frase aqui, Deus tem nos chamado não apenas para uma experiência com o Espírito Santo, mas para um relacionamento com Ele. A missão dele, amados, é nos deixar bem parecidinho com Jesus. Jesus não podia permanecer aqui, enviou um Espírito para que a gente ficasse bem parecido, porque um dia Ele vem nos buscar. E eu quero que você pense na eternidade. Eu quero que você pense quão parecido você está hoje com o Senhor. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E se o nosso propósito real não é permanecer aqui, como a Bíblia diz, é ir para lá, nós precisamos saber como está a nossa vida hoje. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga, tu já está bem parecidinho com teu pai. Tu já está bem parecidinho com teu pai. Eu creio nisso, amados. Eu não estou dizendo isso para me animar, para lhe deixar aí emocionalmente feliz. Não, eu estou lhe dizendo isso porque eu acredito. Todos aqueles que um dia receberam o Espírito Santo de Deus, mais cedo ou mais tarde, eles vão ficar tão parecidos que ninguém mais vai poder dizer o contrário de você. Você se parece com seu pai. Você é a cara dele. Aleluia! Caminhamos para o último tópico, para que eu encerre o último entendimento. Sem o Espírito Santo não tem crescimento. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Deixa eu lhe dizer algo. 2 Coríntios diz assim, somos transformados, é isso? Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é quem? Só para confirmar o que eu acabei de dizer para você, essa é a tarefa do Espírito Santo. E talvez o que você esteja ouvindo é tão simples, você já ouviu tantas vezes isso, não é sobre ouvir, é sobre você pôr em prática esses 3 entendimentos essa semana, no nome poderoso de Jesus. Precisamos entender que mais do que unção, mais do que poder, tem um relacionamento que faz com que todas essas coisas venham. O aceitar a Jesus é uma porta para você caminhar em um caminho. A Bíblia diz, amados, Isaías 30, 21,
Quer você se volte para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir atrás de você uma voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O caminho é Jesus, essa voz é o Espírito Santo. E mesmo, seja qual for o lugar que você estiver, você vai ouvir essa voz dizendo: este é o caminho. Você vai poder escolher o caminho certo, que é Jesus. E lá em Isaías 35:8 diz que nem os loucos vão errar esse caminho. Sabe por que o profeta Isaías profetizou a respeito disso, dizendo que nem loucos iam errar o caminho? Porque esse caminho não depende da nossa capacidade humana para trilhá-lo. Esse caminho, a direção vem do alto. Esse caminho tem um guia, como nós lemos no princípio. Um guia que vai nos guiar o tempo todo, o Espírito da verdade que foi derramado sobre a terra, que mora em mim, que mora em você, ele vai nos guiar ao propósito. Então nós entramos pela porta que é Jesus, começamos a trilhar esse caminho que é Jesus, mas tem um guia nesse caminho, e que nos momentos de dificuldade, eu vou poder correr para ele e dizer: Jesus, me ajuda, eu não estou dando conta de atingir o alvo, porque o meu alvo é a eternidade. Nós não podemos esquecer disso. Aleluia! Queridos, você pode desfrutar da intervenção do Espírito no dia a dia. Deixa eu dizer algo para vocês, que acontece com frequência. Eu cuido de gente, e em algumas situações com pessoas difíceis, que eu já não sei o que dizer e nem o que fazer, eu tiro um tempo de oração, eu tiro um tempo de louvor, e eu peço ao Espírito Santo: Espírito Santo, tu já mora naquela pessoa, cria uma circunstância, Espírito Santo faz alguma coisa, e eu oro e descanso. Daqui a pouco a pessoa me liga para dizer: está resolvido já, pastora. Ou então a pessoa vai tomar um café comigo para dizer: pastora, tudo certo, resolveu. E eu sei que o meu amigo Espírito Santo interviu. Não precisou que eu fizesse algo que eu queria fazer. Talvez alguns de nós, eu vou falar de mim, que é melhor falar da gente do que da vida alheia. Eu já fiz muita coisa que deixei pessoas mortas pelo caminho há alguns anos atrás, porque não sabia que eu tinha a habilidade de escutar o Espírito Santo, que eu podia crescer nessa habilidade, e que eu podia ouvir o que o Espírito Santo queria daquela pessoa, para que aquela pessoa pudesse cumprir o chamado dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus quer lhe usar para fazer pessoas viver. Talvez você diga: pastor, é eu que estou precisando que alguém seja usado por mim para mim viver. Enquanto você está assim, é o momento que mais Deus quer que você se levante, para que outras pessoas levantem também para viver. Sabe, tem uma história na Bíblia, no capítulo 25 de 1 Samuel, eu não falei isso no culto anterior, mas deixa eu falar aqui. Uma mulher recebeu uma notícia de que a casa dela ia ser destruída, uma mulher chamada Abigail. E ela decide, amados, servir com aquilo que ela tinha, fez muita comida, que era o que ela sabia fazer. Eu acredito que enquanto aquela mulher fazia comida, ela perguntava: Espírito Santo, Senhor, Deus eterno, o que é que eu faço? Aquela mulher conversava com Deus de alguma maneira. O Espírito Santo não havia vindo ainda, não tinha sido derramado, mas Deus enviava anjos específicos em cada tempo. E eu sei que aquela mulher pediu socorro, e ela foi ao encontro de um homem chamado Davi. E a Bíblia diz que ele estava vindo com 400 homens, todos com as armas empunhadas, para acabar com quem? Com a casa dela. Aí aquela mulher vai encontrar com o assassino da família dela. E o que aquela mulher faz? Aquela mulher chega e diz assim: Davi, a culpa é toda minha. Eu vou te explicar o que aconteceu, deixa eu te dizer algo, não faz isso não. Você não pode derramar sangue, porque você vai ser rei. Como aquela mulher sabia disso? Aquela mulher profetizou na vida de Davi. Ela disse: ei, um dia tu vai estar sentado no trono de Israel como rei, e tu não vai olhar para trás com pesar, com tristeza, porque tu matou pessoas que não deveria. E aquele homem disse: bendito és tu do Senhor, que me impediu de derramar sangue hoje. A pergunta é: como é que você age quando alguém se levanta contra você? Como é que você fica quando descobre que alguém não quer nem te matar, como era o caso lá? Alguém que só quer te causar um dano, não é nem morte. Porque Davi queria era acabar com toda aquela família. Sabe, eu creio que o Espírito Santo quer te dar palavras para alinhar o propósito daqueles que se levantam contra você. Sabe, eu creio que Deus quer levantar a mim e a você
para chegar naquelas pessoas que não gostam de mim e de você por algum motivo, para alinhar o coração dela e destravar o propósito. Porque a Bíblia diz, amados, que aquela mulher alinhou o coração de Davi a tal ponto, que quando ele se tornou rei, ele lembrou dela e mandou buscá-la para ser esposa. Deixa eu lhe dizer, não importa qual é o Nabal que está atrapalhando a sua vida, quem vai vencer, ele é Deus, mas a sua atitude de orar e de liberar uma palavra profética, vai fazer com que pessoas vivam histórias extraordinárias, e você vai desfrutar do resultado dessas histórias. Aleluia! Eu quero dizer para você, queridos, para concluir o que eu estou dizendo, que em Atos 19, Paulo chegou em Éfeso, e a Bíblia diz que ele olhou para alguns discípulos, e ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo no dia que vocês creram? Eles disseram: quem é esse Espírito Santo? Eu nunca nem vi, eu nem conheço. Ele disse: que batismo vocês foram batizados? Ele disse: com o de João. Ele disse: gente, o João já passou, o João batizou para arrependimento, Jesus já veio, ei, vocês estão desatualizados. E a Bíblia diz que ele colocou as mãos sobre eles e o Espírito Santo os encheu, e eles começaram a profetizar e falar novas línguas. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz: ei, o Espírito Santo já chegou, já está em você, você só precisa começar a fazer uso daquilo que o Espírito Santo já fez. E eu quero convidar o louvor já para vir para cá, por gentileza.